A antropologia nasce voltada para a questão do entendimento do outro. No começo, classificando esse outro numa hierarquia em que os europeus, brancos, letrados, urbanizados, estavam acima de quaisquer outros grupos que não tivessem essas características. Então, os grupos indígenas, obviamente, estavam na base dessa hierarquia. Mas a antropologia mal se colocou a questão de, afinal, quem é o outro, somos todos humanos, apesar de tão diferentes. Mal se colocou isso e propôs essa hierarquia, também começou a questioná-la. Hoje, a principal característica da antropologia é pensar essa diversidade não como algo que pode ser hierarquizado, mas como justamente uma multiplicidade que guarda sentidos também múltiplos e não passíveis de comparações e reducionismos. E acho que os direitos humanos se deparam o tempo todo com isto. Durante todo o nosso período colonial e mesmo Império depois República, até a Constituição de 88, a gente tratou o índio como esse ser cuja diferenciação entre si e de nós não era relevante. Ela era um sinal de que que faltava alguma coisa, que lhe faltava alguma coisa. E esse faltar alguma coisa era a cultura ocidental, a cultura nossa. Então você tem a imagem do bom selvagem, aquele que não foi contaminado pela civilização, pelo progresso, o índio puro, o índio bom, que vive em contato íntimo com a natureza, não poluído. Então esse é um tipo de representação. A outra, e é uma polarização, e nenhuma delas corresponde à realidade alguma, obviamente, é a do mal selvagem. O mal selvagem é aquele que atrapalha, atravanca a civilização, que vive como um primitivo, atrasado, e que tem que ser integrado, tem que ser civilizado. Hoje essas tensões existem, mas como o Brasil se torna cada vez mais urbano, a visão romântica do índio sobre o índio se multiplica, e isso é uma péssima preparação para os agentes mediadores que não têm uma informação suficiente sobre qual é a situação dos índios hoje. Você representa o índio como aquilo que nós não somos. Então, se a representação é a do bom selvagem, é porque nós somos os civilizados, que temos que pagar o preço do progresso, o nosso contato com a natureza é absolutamente predatório. E se é a imagem do mal selvagem, é porque nós somos os civilizados, nós somos os evoluídos, nós é que entendemos de como o mundo tem que ser hoje. Então é como um espelho contrastante. Também as comunidades indígenas são eivadas de problemas internos, negociações, descompassos. Então não cabe idealizá-las, como não cabe nos idealizar, como foi feito, né, na virada do 19 para o 20, como sinônimo de civilização perfeita. Então, não há perfeição. Eu acho que, nesse sentido, os direitos humanos, de fato, mais do que ideal, são possibilidades de diálogo. Toda a política indigenista, tudo que se fazia em prol dos índios, tinha como fundamento uma ideia assimilacionista ou integracionista, e que vinha de uma ideia desde lá da colônia de que os índios eram cidadãos apenas pela metade, com direitos temporários, porque eles eram considerados primitivos, que precisavam ser educados, integrados à sociedade, se transformando em brasileiros regulares. A Constituição de 88, ela muda isso completamente, reconhecendo que a diferença dos índios em relação à sociedade que os envolve é uma diferença de base cultural.
e que, portanto, essa diferença ela é permanente e os direitos dos índios de se tornarem, de continuarem a ser índios, deve ser permanente. A grande alternativa, a possibilidade que se abriu com a Constituição de 88, que, na verdade, transfere a responsabilidade da FUNAI para outros ministérios, mas também para as próprias comunidades, que então são elas que vão formular seus planos para a escola, através da proposta política ou pedagógica, o plano de manejo da terra indígena, os conselhos locais de saúde, enfim, transfere a responsabilidade para eles. Isso é excepcional. A partir do momento que a Constituição reconhece usos, costumes e tradições e que você tem um determinado caso concreto e que o juiz vai julgar uma determinada atitude de um índio, ele vai ter que olhar aquele índio e aquela atitude de acordo com o que aquela comunidade, aquele povo pensa. Então ele vai precisar de apoio de antropólogo para entender aquela cultura, por que aquele comportamento, por que aquela determinada atividade, aquela determinada atitude, de que maneira aquela atitude se coloca perante a nossa. Onde não há consenso nenhum, onde é um confronto sobre ideias de justiça, é na parte de saúde, por exemplo, né? Onde, por exemplo, o programa diz teremos um agente técnico de saúde para cada 450 pessoas. Mas essas 450 pessoas são distribuídas em 20 aldeias, separadas por 5 dias a pé, e os índios reclamam um em cada comunidade. Mas a resposta é não, porque vocês são só 450. Tem um juiz federal de Roraima que já julgou alguns casos de direito penal que envolviam questões criminais de índios que tinham cometido um dado crime, um crime dentro de uma comunidade, entre 2 índios e tal, e que o Ministério Público denunciou e que se entrou com um processo penal para processar esses índios. Quando o juiz estava analisando o caso, muitos anos depois, foi trazido para ele exatamente um relato dizendo que esse índio já tinha sido condenado para a comunidade, tinha vivido mais de 5 anos em isolamento, em confinamento, e, portanto, para a comunidade dele, ele tinha cumprido a pena dele. Não faria nenhum sentido ele agora sofrer uma pena e ir para a prisão, por exemplo, junto com os não índios, porque ele estaria sendo penado 2 vezes. Nós indígenas, os povos, somos os primeiros habitantes do Brasil. Desde a sua... os Juruá falam a sua descoberta, né? Que o Pedro Álvares Cabral veio no Brasil, o primeiro que aportou aqui. Mas antes dessa vinda, né? Os indígenas, nós já estávamos aqui com nossas terras, com nossas caças, nossas pescas, e muitos povos foram dizimados. Então, essa é questão de princípio, né? E que a sociedade, quanto governo, quanto instituição, deve respeitar e valorizar, porque muitas das vezes vem com os interesses de empreendimento, de construção de rodovia, de represas, né? Se você olha o mapa do Brasil hoje, e onde estão as terras indígenas, você vê que estão nos bolsões que até agora não atraíram interesse de ninguém. Né? Porque cada vez que houve algum interesse, eles foram eliminados. E a Amazônia justamente é um bom exemplo, porque você vê que a grande maioria das terras indígenas está na Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia não foi explorada até recentemente. E nas partes que foram exploradas, como, por exemplo, o Acre, que foi o epicentro da borracha, né, as áreas indígenas são mínimas. Eles foram dizimados nas correrias do Acre, tá certo? E as áreas indígenas que existem hoje no Acre são muito pequenas, em comparação com aquelas do resto da Amazônia. Então, isso mostra bem que é um processo
que acompanha a descoberta de riquezas. Então nós, enquanto representação dos Mbuya-Guarani nas lutas políticas, nós não só esperamos, mas cobramos da representação do governo, seja a FUNAI e outras representações, que seja reconhecido quanto à questão da terra, as demarcação e esses espaços de terra que têm as condições básicas, condições necessárias, né, de sobrevivência quanto à questão da natureza, questão da caça, questão da pesca, material do artesanato, o material para fazer as casas, fazer as roças. É isso que nós queremos que aconteça. Nós vivenciamos uma situação difícil, né, na época da apresentação do projeto, da discussão do Rodoanel. E aí então existem interesses, né, do empreendimento, de governos, né, no qual não foram objeto de consultas para as comunidades indígenas, né, no projeto ou na construção da elaboração do projeto para junto a São Paulo. E aí quando for executar esses programas de governo, muitas das vezes que afetam direto ou indiretamente as comunidades indígenas, não são consultados, né? Se a gente vai olhar no conceito da Constituição, ele é muito interessante, porque ele fala de 4 elementos diferentes para compor uma terra indígena, né? O primeiro elemento é o espaço da aldeia, propriamente dito, o espaço do habitat, onde o índio habita. O segundo elemento é o espaço onde ele desenvolve as suas atividades econômicas, então as roças, né, onde ele planta, onde ele caça, onde ele pesca. Isso faz parte desse conceito de terra. O terceiro elemento é um espaço necessário para a manutenção do ecossistema dele, porque parte-se do princípio que o índio, que depende daquele meio ambiente, precisa de um espaço de floresta ou de cerrado, seja lá em que local ele esteja, para garantir a sobrevivência daquele ecossistema em que ele está vivendo. E ainda um quarto elemento que seja o espaço para garantir a sobrevivência cultural, sociocultural daquele povo. Então o conceito pensa uma terra não para um povo viver hoje, mas o povo poder crescer, para as novas gerações, ter filhos e continuar vivendo ali. E esse é o grande diferencial da Constituição. Quando se fala em questões ambientais, geralmente se tem um discurso muito universalista, né? Porque o mundo que nós habitamos, que todos habitamos, o nosso planeta, a Amazônia, que, né, afinal tem que ser preservada para o mundo. Esse discurso ambientalista é muito também universalista. E as comunidades indígenas estão ali, no foco, porque elas ocupam, elas vivem, né, nessas áreas de preservação ambiental. Quando a gente olha a Amazônia hoje, nas imagens de satélite, as áreas mais preservadas da Amazônia são terras indígenas ou unidades de conservação. E você tem muito mais terras indígenas do que unidades de conservação na Amazônia. As áreas de floresta mais preservadas na Amazônia estão dentro de terras indígenas. Os recursos genéticos são potencial de valor, né? Se se destrói a floresta, se se destroem sociedades indígenas com os seus conhecimentos, está se destruindo valor. Numa economia que hoje é muito diferente da economia de há 30 anos atrás, que era toda baseada no gado, na madeira, né, e na mineração. Hoje em dia há uma economia que é muito diferente. Eu acho que os índios estão muito mais atilados nesse sentido e antenados com essas novas formas de economia do que outros setores. Na educação, tem uma legislação e uma experiência acumulada ao longo dos últimos 30 anos que é excepcional
mas não há ainda uma inversão de políticas assimilacionistas que tem uma dificuldade enorme em aceitar que a legislação prevê que cada grupo indígena poderá, por exemplo, construir seu próprio projeto político-pedagógico, inserir, após discussão interna, os temas de real interesse daquela comunidade para a formação de suas crianças. Às vezes, alguma região está muito mais avançada a questão da educação, tem currículo próprio, tem projeto pedagógico próprio e que atende essas demandas culturais nas aldeias, né? Então, isso tem sido também um avanço em algumas regiões, né? Eu não diria que isso é um programa que avançou muito para todas as aldeias, né? Para todos os povos indígenas, e que precisa muito ainda de ser discutido e pôr em prática essas garantias. Ainda se pensa que existem conhecimentos universais. Isso para um antropólogo é absurdo, justamente, né? E que, portanto, os índios devem aprender os conhecimentos ditos universais, que são os nossos, e terem um pendurucalho, uns fiapos de cultura que são agregados a esse currículo geral, que vão torná-lo diferenciado, né? Então, na verdade, é um massacre intelectual do que seja o conhecimento indígena. Eu acho que antes da Constituição, toda a construção da política indigenista era mesmo do Estado para o índio, era uma coisa de assistência, né? E nós definimos aquilo que deve ser feito e ofertamos para o indígena que acata ou não. Com certeza, essa mudança de paradigma ainda está em processo, né? Porque eu acho que o que caracteriza a situação dos índios no Brasil é que tem excelentes instrumentos legais, né? Que são realmente inovadores se comparados com os de outros países, mas uma lentíssima capacidade de assimilação do que significa sair da tutela. E isso eu acho que tanto para os agentes, né, que lidam com as populações indígenas, diversos ministérios e instituições, quanto para os próprios índios. Nós acreditamos que nós temos voz e, portanto, precisamos dar a voz aos índios, dar a voz àqueles que foram reprimidos, dar a voz a grupos minoritários. Mas isso é uma tremenda de uma bobagem, é um equívoco e uma presunção monumental, como se só nós pudéssemos outorgar a voz àqueles que não são ouvidos. Eles sempre tiveram voz. Os índios têm voz e sempre tiveram voz. O único problema é que não se dava ouvidos a essa voz. E é isso que nos cabe, dar ouvidos e não outorgar a voz para quem sempre teve.